Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Receba o meu abraço cordial, querido ouvinte do Burkecast, você que faz parte da audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, Costa Norte de Santa Catarina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso podcast, nessa quinta edição especial do programa. O Burkecast é o seu bate-papo semanal sobre atualidades e diversos outros temas de interesse do público conservador. É um oferecimento do Burke Instituto, uma plataforma EAD completa para você que se interessa por assuntos relacionados ao conservadorismo e à guerra cultural. Se você ainda não se tornou membro do Burke Instituto no YouTube, aproveite agora e inscreva-se no canal. Não se esqueça também de acionar o sininho para receber os avisos e as novidades que o Burke Instituto traz para você. Além do YouTube, você pode acessar o Burkecast também nas plataformas de áudio. Nós temos recebido aqui algumas reclamações do excesso de publicidade que tem aparecido aí nos nossos programas via YouTube. Então, se você não tem muita paciência com as publicidades, você pode acompanhar o Burkecast através dos programas específicos de áudio, como, por exemplo, SoundCloud, Spotify, Overcast, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e Breaker. O Burkecast está também disponível na programação super legal da web rádio conservadora Shockwave Radio. Então acesse o site www.shockwaveradio.com.br, baixe o aplicativo e acompanhe o Burkecast toda quinta-feira a partir das 4 da tarde. Meus caros amigos, nessa quinta edição especial do Burkecast, eu tenho a grata satisfação de receber alguém que tem se dedicado a estudar o complexo contexto geopolítico em que nos encontramos nesse início do século XXI. Ele é profissional com mais de 30 anos de experiência na área de gestão administrativa e financeira, com destaque para sucessão familiar, governança corporativa, planejamento estratégico, auditoria, controladoria, contabilidade, orçamento, inteligência estratégica e segurança orgânica. Ele tem experiência na administração de conflitos em empresas de controle familiar e em projetos de expansão empresarial. Foi por 13 anos professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, tendo ministrado também aulas no IBMEC, no Rio de Janeiro, na área de auditoria e controladoria. Na área de geopolítica, atividade de inteligência e estratégia, ele já proferiu aulas e palestras nas seguintes instituições: Escola Superior de Guerra, no curso superior de inteligência estratégica, Universidade da FAB, no curso de mestrado em ciências aeroespaciais, no GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso, e na Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o DACI. Também ministrou cursos no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Mato Grosso, na Gerência de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e também no ADESG de Mato Grosso, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Ele foi delegado da ADESG, Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra do Mato Grosso, em Cuiabá. Portanto, para conversarmos sobre o tema Entendendo o Checkmate Global, eu tenho a satisfação de receber no Burkecast o ilustre professor Luiz Antônio Vale. Professor Luiz Antônio, é com grande honra que eu recebo o senhor aqui na quinta edição especial do Burkecast para trazer ao nosso público uma reflexão consistente sobre o contexto geopolítico em que nos encontramos. Por favor, eu gostaria de ouvir as suas palavras introdutórias. Obrigado, Aramis, obrigado a todos aqueles que nos ouvem nessa noite. Eu espero poder contribuir com as pessoas a fim de que elas entendam da melhor forma o contexto atual em que vivemos, uma vez que todos têm sentido os efeitos de uma situação global adversa que tem mudado suas vidas. Então, as pessoas hoje já entendem que suas vidas são diretamente afetadas por decisões que muitas vezes não são nem ligadas apenas ao Brasil, mas ao contexto geopolítico mundial. Muito obrigado, Aramis, e obrigado aos ouvintes. Ótimo, professor. E eu quero já começar a nossa entrevista diretamente falando o seguinte: o senhor tem feito longas e profundas análises
do contexto geopolítico atual. E o coração dessa análise pode ser definido naquilo que o senhor classifica como o checkmate global, que inclusive é o título de uma série de palestras que o senhor tem ministrado na internet. Então, por favor, professor, eu pediria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que vem exatamente a ser esse conceito do checkmate global e também por que é tão importante que as pessoas estejam hoje mais atentas e mais envolvidas no entendimento da geopolítica e dos desdobramentos dessa geopolítica nos nossos dias. Muito bem, Aramis. O checkmate é uma frase, um termo que eu cunhei já no ano passado, quando eu escrevi 18 artigos sobre geopolítica e estratégia. Na época, eu fiz uma analogia entre a geopolítica e o jogo de xadrez. Por que eu busquei essa analogia? Porque fica mais fácil para as pessoas entenderem alguns símbolos e alguns significados de algo que lhe é mais familiar. Como geopolítica e inteligência estratégica são muito complexos e demandam um conhecimento particular, eu entendi que ensinando em forma de parábolas e analogias ficaria mais fácil. Posteriormente, esse ano, eu abri um canal na internet, né, para poder fazer vídeos, né, explicando o que é o checkmate global. Apenas a nível introdutório, no xadrez, você busca fazer vários cheques para ir conduzindo o seu oponente a uma posição que você possa dar o checkmate. O que é o checkmate? É quando você imobiliza o rei, né, do time dele e ele não pode mais se mexer. Isso finaliza o jogo para que você comece, então, um novo jogo, uma nova fase. Da mesma maneira, eu cunhei essa frase, checkmate global, para demonstrar que nós estamos caminhando para um momento em que vários fatores levam a um checkmate global, uma paralisia do modus como operandi, da forma como nós vemos a vida hoje, o que vai provocar uma mudança na vida de todos nós. Então, esse termo checkmate global alude a esse momento em que vai haver uma mudança radical, não apenas mais só da área financeira, como no passado nós já viemos comentando, mas também agora de uma forma geral. Nós sabemos, e lá no meu canal eu detalho isso com bastante minúcia e várias fontes de informação, que o mundo está mergulhado hoje numa bolha de dívida. E essa bolha da dívida não é só das pessoas, é uma bolha de dívida governamental enorme, que já em alguns países, de uma forma geral, já está chegando a quase 250% do PIB global. Essa bolha também de dívida é das corporações e também essa bolha da dívida das famílias. Para vocês terem uma ideia, para citar os Estados Unidos, que é um país mais comentado e mais visto, os Estados Unidos chega agora a 27 trilhões de dívida, está chegando a 27 trilhões de dívida governamental, para um PIB que esse ano deve decair, era 21, deve cair para 20 ou menos que isso. Essa bolha da dívida ela já é inflada há muitos e muitos anos, né? E ela está chegando a um ponto que ela não pode mais ser administrada ou continuada. Veja, se vocês forem lá nos artigos que eu escrevi ano passado, e eles estão todos referenciados no meu canal do YouTube, eu mostro que quem fala isso não sou apenas eu, são pessoas, autoridades da área financeira, como Mark Carney, que era o presidente do Banco da Inglaterra, é a diretora do FMI, todos avisaram no ano passado que nós estávamos chegando em uma situação insolúvel para essa bolha da dívida, né? E essa bolha da dívida, infelizmente, com o advento do Covid, só tem feito aumentar. Por quê? Porque o ganho dos governos, os impostos, a atividade econômica, gerou menos ganhos e os gastos com a pandemia só aumentaram. Então, isso fez ainda aumentar ainda mais, inflar ainda mais essa bolha da dívida. Isso no aspecto governamental. No aspecto das corporações, o mesmo se produziu, porque as empresas tiveram reduzido a sua receita e tiveram aumentado aí suas despesas em certos aspectos. Inclusive, hoje nós temos um fenômeno na Europa e nos Estados Unidos que são chamadas as empresas zumbi. Empresa zumbi é uma empresa cuja receita, seus ganhos, não cobre os seus gastos, né? E ela vai consumindo
o seu patrimônio e depois vive a custas de dívidas. Então, no mundo corporativo, essas dívidas também têm subido muito. E, no ponto de vista das famílias, também, em função de tudo que aconteceu, um desemprego, e aí, novamente, para citar os Estados Unidos, para ficar mais fácil, né, durante várias semanas, 28, 29 semanas, 58 milhões de estadunidenses, norte-americanos, solicitaram auxílio-desemprego. 58 milhões para uma força de trabalho que, em fevereiro, era de 152. Quer dizer, nós estamos falando aí de um grave índice de desemprego. Isso, naturalmente, essa bolha da dívida, que ela é insanável, vai ter que ser explodida em algum momento. Isso nós estamos falando da questão financeira, como, por exemplo, também a bolha da Bolsa de Ações, que já está explodindo. Com as economias em queda, era injustificável o aumento que as bolsas de ações estavam tendo, que era baseado basicamente em ações de empresas de tecnologia. Já começaram agora também a despencar. E aí, paralelamente, Aramis e aqueles que nos ouvem, a questão da bolha do aspecto financeiro, nós vemos também que a questão social tem se agravado. Né? Vocês têm acompanhado os distúrbios nos Estados Unidos, cidades como Los Angeles, Nova York, Seattle, Portland, estão num estado de violência constante já há muito tempo, e essa situação social vai se agravando a ponto de comprometer até questões políticas. Na verdade, tudo isso, aqueles que nos ouvem, lá no meu canal eu detalho especificamente, isso é fruto de uma guerra de quinta geração. Isso aí é fruto de um conflito que já existe há muito tempo, né, e que está apenas chegando aos seus estertores, aos seus atos finais, que é uma disputa pelo poder mundial. Então, o checkmate global, só para concluir, vai ser uma mistura de vários cheques. Um cheque, um reset na área financeira, porque a bolha da dívida, como eu já disse, é insanável, a bolha da bolsa, etc. Né? Um reset também das questões sociais, porque a violência tem aumentado, o número de guerras tem aumentado, e isso também conduz a uma modificação, e uma modificação das próprias relações sociais, como vocês têm vivido e percebido. O mundo se aproxima rapidamente desse momento, que eu chamei ano passado de checkmate global. Todos os parâmetros e detalhes e avisos que eu chamei a atenção no ano passado, quando eu expliquei como se monta cenários prospectivos, né, como fatos portadores de futuro, todos esses sinais e alertas vieram acontecendo, se tornando realidade, inclusive a cotação do ouro, que é um assunto que nós podemos falar daqui a pouco, né? E isso nos leva a conduzir ao raciocínio de que o checkmate global se aproxima rapidamente. Perfeitamente, professor. Eu vou aproveitar que o senhor já deixou o gancho aí mencionando essa questão pandêmica, e eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: que papel exatamente a pandemia de coronavírus tem desempenhado no contexto desse checkmate global ao que o senhor se refere? Na sua opinião, tudo isso que nós temos visto aí, e tem sido supostamente feito em nome da contenção da pandemia, tudo isso teria sido desenhado ou, de alguma forma, esperado para acelerar as pautas globalistas ou as pautas daqueles que estão interessados nesse checkmate? E se isso for assim mesmo, em que sentido seria? Realmente, Aramis, eu explico alguns conceitos lá nos meus artigos e nos meus vídeos, e um dos conceitos é o que nós chamamos de catalisador. O que é um catalisador? É um evento que você provoca para dar startup e aceleração a algo que você quer produzir. Na área de inteligência, nós conhecemos uma equação que é a seguinte: você produz uma situação, espera a reação e oferece a solução. Então, o catalisador funciona assim. Funciona para que você produza um acontecimento que você já sabe qual será a reação, para que você possa depois oferecer uma solução que, numa situação ideal, uma situação comum, não seria aceita. Então, você consegue produzir um ambiente que favorece a aceitação. Nós comentamos, e já falamos lá várias vezes, sobre algumas técnicas, como a janela de Overton, algumas táticas de guerra de quinta geração, que é uma guerra híbrida,
né? Nós comentamos lá sobre túnel de realidade, enfim, nós mostramos como essa situação foi construída. Então, o Covid-19 nada mais é do que um catalisador. Poderia ter sido, por exemplo, no dia 2 de janeiro, 2, 3 de janeiro, quando o presidente Trump autorizou o assassinato do general Soleimani, lá do Irã, né, aquele ataque que ocorreu. Ali, por exemplo, poderia ter sido um catalisador com o início de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, e isso engolfaria, naturalmente, a Rússia e outras situações. Então, o catalisador pode ser vários tipos de evento. Sem dúvida alguma, pelos efeitos que provocou, o Covid-19 se encaixa dentro desse conceito de catalisador, uma vez que a ideia é criar medo, pânico, porque pessoas com medo, pânico e temor, elas tendem a não reagir e a aceitar, né, coisas que não aceitariam numa situação normal. O catalisador tem sempre esse objetivo. E à medida que o catalisador perde o efeito, naturalmente eles devem estar pensando agora num novo catalisador. É importante que você mantenha um ambiente que propicia, então, a oferta da solução, como o Fórum Econômico Mundial propôs no meio do ano, né? O reset, o The Great Reset, a grande reinicialização, que eles não estão propondo agora, Aramis e aqueles que nos ouvem, apenas a modificação do status financeiro, do sistema financeiro. Eles estão propondo uma nova reinicialização do que eles chamam um novo contrato social. O contrato social, ele abrange as relações de trabalho, as relações pessoais, as relações financeiras, ou seja, tudo aquilo que envolve o relacionamento e as regras da sociedade. Então, sem dúvida alguma, o Covid teve esse papel de catalisador para gerar uma situação para que depois se ofereça uma solução. Dentro dessa lógica que o senhor estabeleceu, professor, nós poderíamos dizer, num caso menor, né, num contexto um pouco menor, que é o contexto americano, que a morte daquele afrodescendente, aquele americano George Floyd, teria sido também, no seu entendimento, um catalisador para tudo aquilo que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Se nós olharmos do ponto de vista histórico, Aramis e ouvintes, quantas outras vezes não ocorreram, infelizmente, lamentavelmente, claro, né, mas quantas vezes antes não ocorreram mortes com aquelas mesmas características lá? Se você olha a história americana, ela é permeada desse tipo de situação. E nenhuma vez antes houve uma explosão dessa natureza. Se você for realmente procurar as origens dessa explosão, né, você vai encontrar aqueles que têm interesse, naturalmente, em desestabilizar a situação atual. Nós teremos, né, talvez, no dia 3 de novembro, eleições nos Estados Unidos para a presidência, e, na realidade, todos esses movimentos estão inseridos também, se nós procurarmos apenas o teatro de operações chamado United States of America, nós teremos ali uma situação muito específica, porque ela envolve a eleição do futuro presidente. Naturalmente, as estratégias dos dominadores globais, e esse é o termo que nós usamos dentro da minha série Checkmate Global, de todo o conceito geopolítico que eu criei, os dominadores globais eles têm um foco específico, mas adotam estratégias diferentes dependendo do contexto operacional. Nos Estados Unidos, o contexto operacional envolve eleições no dia 3 de novembro, e eles, naturalmente, precisam muito que o presidente Trump não seja reeleito. Inclusive, o Jorge Soros declara isso de uma maneira muito clara, explícita, né? Ele é muito claro sobre esse assunto. Então, lá, todo tipo de catalisadores e todo tipo de estratégia que desestabilize, ela será aplicada de uma maneira mais rápida, porque eles estão premidos pelo calendário eleitoral. Perfeitamente, professor. Agora, professor Luiz Antônio Vale, essa questão que eu lhe trago é uma questão bastante interessante, porque muitos dos nossos seguidores, assim como nós próprios, estamos sempre atentos aos ensinos do professor Olavo de Carvalho, notadamente também na área de geopolítica, né? E o professor Olavo, alguns bons anos atrás, ele mapeou todas essas forças globalistas, mostrando que o globalismo, na verdade, se trata de um movimento que nós poderíamos classificar como um tipo de movimento tripartite, né?
E ele listou esses três grandes vetores globalistas que têm agido no mundo. E simplificando aqui, naturalmente, por causa do tempo, o ensino do professor Olavo, a análise dele mostrou que esses três movimentos se compõem, por um lado, do chamado globalismo ocidental, que na verdade é, no seu âmago, anti-ocidental, né, nos seus valores, e que é formado por um conjunto de famílias dinásticas poderosíssimas que ele classificou como metacapitalistas, ou seja, famílias que, embora tenham enriquecido com o capitalismo, transcenderam o capitalismo e tentam eliminá-lo naturalmente e implementar hoje um tipo de tecnocracia, né? Ele cita também o mundo islâmico, que nós sabemos, ele é afetado por muitas divisões e violentas divisões intestinas, mas, no geral, mantém essa pretensão sólida da instauração de um califado global, né, por meio do qual ele submeteria o mundo dos infiéis, né, através de várias formas, as várias formas da jihad que se conhece, né. E, por fim, o professor Olavo ainda cita o chamado globalismo eurasiano, né, ou as forças eurasianas, que são representadas iconicamente através da liderança do russo Vladimir Putin, e também, não podemos esquecer, da tecnocracia hoje experimentada pela China e pelos seus aliados mundo afora, né? Então, feita essa referência inicial, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: no que a sua análise geopolítica converge para ou diverge da matriz apresentada pelo professor Olavo sobre a realidade do globalismo, as forças do globalismo e a ameaça da chegada de uma nova ordem mundial? Aramis, eu conheço assim, o trabalho do professor Olavo de Carvalho, é uma pessoa de referência, né? Já vi vários vídeos dele, pronunciamentos, mas não conheço profundamente o trabalho a ponto de poder tecer um comentário mais abalizado. O que eu posso dizer é que o nosso trabalho do Checkmate Global ele parte de uma outra perspectiva. Eu sempre digo nos meus vídeos o seguinte, que nós não estamos envolvidos em analisar ismos. O que são ismos? Socialismo, comunismo, capitalismo. Eu não estou preocupado com os ismos. Por quê? Porque, historicamente, e já está isso muito bem documentado, para os grandes dominadores globais, tanto faz financiar a esquerda ou a direita. Né? Existe vasta documentação de que, em todos os momentos, quando é necessário, eles apostam nos dois cavalos, porque o que ganhar eles sempre levam. Né? Nós tivemos aí, por exemplo, hoje o Jorge Soros é bem documentado, ele financia vários movimentos de esquerda, mas documentos desclassificados da CIA mostram que no passado ele financiou o Mikhail Gorbachev para destruir a União Soviética. Então, em tese, ele lutou contra o comunismo naquele momento. Então, na verdade, o nosso conceito, o nosso ponto de observação do mapa geopolítico, ele é um pouco mais olhando a questão de uma forma mais dos interesses dos grupos. Né? Falou-se aí, você colocou a questão das famílias. Nas famílias, nos grupos globalistas, dos dominadores globais, eles não têm em alta conta o conceito, por exemplo, de nacionalidade. Só para pegar um exemplo, não é exclusivo, mas a família Rothschild tem vários ramos, tem o ramo francês, o ramo inglês. Né? Então, eles não estão preocupados com essas questões, digamos assim, de nacionalidade. Eu vou dar um outro exemplo para que você, ouvinte, e você, Aramis, possam entender o nosso ponto de vista. Eu tenho 22 anos na área de inteligência, estratégica, acompanhando esses movimentos. E vocês sabem, certamente percebem, que a China foi financiada pelos globalistas. Quem transferiu para a China fábricas, quem transferiu para a China know-how, quem transferiu para a China o capital para fazer da China o que ela é hoje, foram exatamente os globalistas, os dominadores globais. Então, para eles, tanto faz apostar na esquerda ou na direita.
Então, a nossa análise de geopolítica dentro do checkmate global, ela está num ponto um pouco acima desse dos ismos. Nós analisamos quais são as características dos dominadores globais, o que os move, quais são seus objetivos, quais são as técnicas e o modus operandi que eles usam para chegar nos seus objetivos. Porque, como vocês conhecem, provavelmente, em A Arte da Guerra, Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece a si próprio e conhece o seu inimigo, não há que temer o resultado de 100 batalhas. Mas se você não conhece o seu inimigo, para cada batalha ganha, você perderá uma. Então, nosso objetivo, e no canal, e nos artigos que eu escrevi ano passado, é ensinar as pessoas a identificar quem são os dominadores globais, quais são suas crenças, qual é o seu entendimento de mundo, como eles querem chegar aos seus objetivos através de que técnicas. E aí eu volto a dizer, ismos não estão na nossa pauta porque tanto faz, porque os dominadores globais, eles apostam nos dois, eles financiam quem pode atender os seus interesses, e não propriamente, eles não são ideológicos, eles não são apegados a nacionalidades, eles não são pessoas ligadas a nada mais, nada menos do que os seus interesses de domínio financeiro. Então, eu conto lá nos meus vídeos como eles tomaram a decisão, por exemplo, de tirar o capital da América Latina no final da década de 70 e levar esse capital para a China. Eu conto lá qual foi o ponto crítico onde eles resolveram definitivamente esse assunto. Foi em 1982. E aí eu explico lá por que eles fizeram isso. Eles levaram o capital para a China, logo depois eles não conseguiram um acordo com Mao Tse-tung, porque ele era muito ideológico, né? E logo depois dele, Deng Xiaoping era uma pessoa muito mais pragmática, né? Ele é autor daquela frase que diz que não importa a cor do gato, se ele é, né? O que importa é que ele casse o rato. Então, com esse pragmatismo, era um cara que já tinha morado na França, trabalhado numa grande fábrica francesa, conhecia o comunismo na Rússia. Eles conseguiram, então, transferir para a China, porque estavam descontentes com a América Latina, o know-how, o capital, inclusive fazendo uma operação inusitada, onde reuniram as melhores mentes do Ocidente, os melhores economistas do Ocidente, num navio durante semanas para ensinar os chineses a lidar com o capitalismo. Eu conto lá todos os detalhes, onde foi, a data, eu conto todos os detalhes lá no meu canal. Então, veja bem, Aramis e os ouvintes, a minha análise geopolítica, ela não se fixa nessas questões dos ismos. Eu preciso que vocês entendam, com discernimento e com base em fatos, né, como os dominadores globais agem. Então, sobre o aspecto que há globalistas, que há metacapitalistas, o meu trabalho está perfeitamente de acordo com o do professor Olavo de Carvalho. Talvez o que nós temos de diferença é a perspectiva do olhar. A minha perspectiva do olhar é uma perspectiva onde eu busco a causa, porque todo o resto é efeito. As causas sendo postas em movimento, os efeitos ocorrem inexoravelmente. Então, eu dei um exemplo agora para vocês de que o maior país hoje, né, que está disputando a hegemonia, na verdade, ele foi financiado e estruturado pelo Ocidente, pelos globalistas, né? Então, eles não estão preocupados exatamente com essa questão. Perfeitamente, professor. Muito bem esclarecido. Amigo ouvinte, já temos quase 29 minutos dessa quinta edição especial do Burkcast. Estamos aqui em excelente companhia. Conosco está, nessa ocasião, o competente professor Luiz Antônio Vale, que nos atende desde Brasília, Distrito Federal. Deixe o seu like, por favor, para aumentar a relevância do nosso canal. Professor, o senhor já chegou a mencionar isso aí, numa das suas respostas anteriores, então eu acredito que vale a pena voltarmos ao assunto Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos, como a gente sabe, estão diante talvez das eleições presidenciais mais importantes da história, ou pelo menos mais sensíveis de toda a história. Na sua opinião, analisando o contexto não apenas americano, mas o contexto global, e a partir da ótica e da perspectiva do checkmate
global. Como o senhor acha que ficarão os Estados Unidos e o Ocidente, de forma geral, caso o presidente Trump não seja reeleito, ao contrário das expectativas que, em geral, nós temos, né? Mas, caso ele não seja reeleito, qual é a perspectiva que o senhor tem para os Estados Unidos e para o Ocidente? E no caso dele ser reeleito, o senhor acredita que o contexto interno dos Estados Unidos poderá enfrentar uma nova onda de desestabilização da parte daqueles que não querem a liderança do presidente Trump? Olha, eu vou fazer um pequeno retrospecto só para explicar o seguinte. Naturalmente, que esses cenários já eram conhecidos da área de inteligência internacional há muitos anos. Eu explico lá como se montam cenários, não no detalhe, mas nós pegamos os dados, né, e imagina o volume de dados que existe hoje na internet, na darknet, etc. Através de várias formas de captação, são pegos os dados, esses dados são processados em computadores quânticos, né, passando por técnicas de análise de dados, TAD, que geram blocos de informação. Dentro desses blocos de informação, claro, eu estou resumindo ao máximo, tem uma série de filtros que são criados para ver se o dado é procedente, se ele é acurado, etc. Esses blocos de informação, então, são identificados depois fatos portadores de futuro e usadas várias técnicas para gerar, então, projeções de cenários. Tudo isso é feito em computadores quânticos que processam uma quantidade absurda de informação em segundos. Muito bem. Dessa forma, eu estou falando isso porque, naturalmente, o sistema de inteligência dos Estados Unidos, né, já tinha também projeções de cenários que mostravam essa desestabilização que nós estamos vivendo agora. Então, o presidente Trump, não ele, mas a assessoria dele, principalmente o pessoal da Office Naval Intelligence, fez projeções de cenários e preparou o governo americano para esse momento. Como se preparou? Por exemplo, pouca gente sabe, mas os Estados Unidos está sob estado de emergência desde o dia 21 de dezembro de 2017. Em 21 de dezembro de 2017, através de um ato executivo, o presidente Trump assinou uma medida para, digamos assim, para poder criminalizar atos de corrupção ou graves violações de direitos humanos. Isso deu a eles um poder incrível de congelar bens de pessoas e de instituições, né? Porque nós sabemos que muito das bolhas financeiras foram, na verdade, manipulações de mercado. Quem for nos meus artigos e no meu canal também vai ver lá quando eu conto quanto aos escândalos, né, que ocorreram logo depois de 2008 com os bancos, sendo que um grupo de bancos fez um acordo com o Departamento de Justiça americano para parar as investigações, e eles pagaram 40 bilhões de dólares para parar as investigações. Quem paga 40 bilhões de dólares para parar uma investigação, você imagina o quanto ele lucrou. E isso não mudou, né? Porque nós tivemos agora a divulgação de novos escândalos com os mesmos bancos de lavagem de dinheiro no valor de 2 trilhões de dólares. Bom, como essa situação já era conhecida, nós já tínhamos essas projeções de cenário, o presidente Trump assinou vários atos que preparou os Estados Unidos para esse momento. A FEMA, Federal Energy Management Agency, ela se estruturou para esse momento, ela tem vários campos para aguardar refugiados ou pessoas que precisem ser acolhidas ou colocadas em situação de isolamento. Foi feita uma reforma na prisão de Guantánamo, na época, foram gastos 500 milhões de dólares em Guantánamo para reformar Guantánamo. Eu acho que vocês sabem, né, é uma prisão que os Estados Unidos têm praticamente na área ali de Cuba. Né? Foram assinadas várias outras leis para reforço da prontidão das Forças Armadas em caso de emergência dentro do território americano. Então, os Estados Unidos já veio se preparando, as Forças Armadas americanas, para esse momento, porque já sabiam que esse momento chegaria. Né? Eu, nos artigos do ano passado, aliás, num artigo meu de 2014, eu não me lembro se 2013 ou 2014, eu já dizia, há 6, 7 anos atrás, eu dizia que nós não discutíamos mais se haveria ou não. Aí eu escrevo lá,
não é uma questão de se, é uma questão de quando vai acontecer. Então, lá em 2013 e 2014, nós já sabíamos que era uma questão apenas de quando. Então, voltando a essa questão americana, o governo americano está bem preparado para esse momento, né? As pessoas que pensam a estratégia americana, via de regra, têm um nível de competência adequado, eles têm os instrumentos para lidar com isso, eles também fizeram vários processos selados, que é o que nós chamamos aqui segredo de justiça, né? Que é quando o réu ou o alvo da investigação é alguém politicamente exposto ou que tem condições de prejudicar testemunhas ou pressionar pessoas. Os americanos, né, os estadunidenses na época, abriram milhares de processos selados, já naquela época, 2017, investigando pessoas, coletando provas, para que, quando chegasse um momento adequado, usando aquela emergência nacional que eu acabei de citar e tendo as provas já bem avançadas, eles poderem, então, bloquear essas pessoas, prendê-las, enfim, levá-las à custódia e a julgamento. Eles têm, naturalmente, instrumentos para fazer isso que nós aqui no Brasil não temos. O Brasil não tem um órgão de emergência que funcione bem, o Brasil não tem um arcabouço jurídico para lidar adequadamente com essas questões, né? O Brasil não tem um estado de emergência que possa ser decretado a qualquer momento. O presidente do Brasil, até para decretar estado de sítio, precisa da concordância do Congresso Nacional. Então, lá eles se prepararam para esse momento. Muito bem. O que pode acontecer? Alguns cenários. Os democratas têm sido bastante duros na oposição e têm deixado, em alguns estados, onde eles são maioria, principalmente na Califórnia, têm deixado a coisa correr frouxa, né? Eu digo lá e conto nos meus vídeos, os departamentos de polícia estão tendo diminuído o seu orçamento. Quer dizer, um momento como esse era o momento inverso, era que você deveria reforçar a polícia. E nos estados lá democratas, etc., estão diminuindo o orçamento da polícia. Claro que esse estado de confrontação, colocada a questão que eu já pus sobre 58 milhões de americanos pedindo auxílio-desemprego, uma projeção que nós temos de que a maioria, haverá um número muito alto de americanos que não conseguirão pagar suas hipotecas e aluguéis agora no mês de setembro. Isso, claro, vira um caldeirão. Todavia, volto a dizer, como já era previsto, eles se prepararam para esse momento, eles têm os meios para lidar com esta situação, ainda que ela avance para um ponto mais caótico. Mas o que preocupa, Aramis e ouvintes, é que não hajam, que se chegue a novembro, por exemplo, sem que tenha condições ideais de realizar o pleito. Como é que você, se o país estiver convulsionado, como é que você realiza um pleito, uma eleição presidencial? Seria através dos Correios? Qual é a confiabilidade dos Correios? Enfim, existem vários senões sequer quanto à viabilidade da realização do pleito. Quer dizer, hoje em dia, 60 dias parece muito tempo, né? 30 dias, nós temos aí basicamente o mês de outubro, em 30 dias muitas coisas acontecem. Quando as pessoas ainda têm aquela ilusão de estabilidade, eu sempre procuro lembrá-las do seguinte: se eu no Réveillon, agora, de 2019 para 2020, tivesse dito a vocês, no dia 1, 2 de janeiro, que 90 dias depois vocês iam estar usando máscara, trancados em casa, sem poder abraçar um parente, vocês iam dizer que eu era louco, que tinha que me hospitalizar. Mas foi o que aconteceu. Por quê? Porque a vida das pessoas não está sob o controle delas, né? Então, assim, se houver o pleito, qualquer um dos dois ganhadores qualquer um dos dois que perder vai questionar. E para isso foi importante agora a nomeação da nova juíza da Corte Suprema, porque agora os conservadores têm uma maioria folgada de 6 juízes contra 3. Hoje a Corte Suprema americana, que pode ter que decidir sobre qualquer questionamento da eleição, tem uma maioria de conservadores de 6-3. E isso, naturalmente, é extremamente importante. Perfeitamente, professor. Professor, um outro tema que o senhor já adiantou nas suas respostas aí foi o do grande reset econômico, que tem sido mencionado, inclusive
até mesmo exposto em maiores detalhes por homens como Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, né? Ele publicou até um livro sobre isso. E a minha pergunta, em face disso que está se desenhando aí, em termos globais, é o seguinte: como o senhor encaixa essa proposta globalista do Grand Reset dentro desse mapeamento que o senhor fez no chamado Checkmate Global? E eu quero aproveitar até e agregar aqui uma outra pergunta. Qual é o papel hoje que o Fórum Econômico Mundial está desempenhando dentro desse progresso globalista? Porque até pouco tempo atrás, os olhos de muitos que estudavam o tema estavam voltados para, por exemplo, a ONU, né, para a União Europeia, para alguns outros organismos. Mas agora, de uns anos para cá, a gente vê um destaque, um crescimento, né, em importância gigantesco do Fórum Econômico Mundial. Como o senhor vê o papel dessa entidade dentro do Checkmate Global? Olha, Aramis, essas organizações que existem como ONU, OMS, etc., elas refletem, na verdade, esses grupos de dominação, né? Eu tenho os Bilderberg, tem o Fórum Econômico Mundial e a Comissão Trilateral, tem várias organizações onde eles se encontram para traçar seus planos e operacionalizá-los através desses organismos internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial, como a ONU, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esses são apenas peões. Quer dizer, nas minhas analogias, eu coloco níveis de decisão, né? Então, eu falo que no jogo de xadrez tem os jogadores, os dois jogadores, né? Tem a mão do jogador, todo jogador tem duas mãos, a destra e a sinistra, né? E tem as peças que se movem no tabuleiro. Então, você tem a torre, que é o poder econômico, você tem o bispo, que é o sistema de crenças e valores, você tem o cavalo, que representa o poder armado, não é forças armadas somente, qualquer poder armado, ok? E aí você tem ali a rainha, que representa as dinastias reais, e aí eu vou explicando como funciona o jogo. Voltando a essa questão, o Fórum Econômico Mundial é um desses fóruns onde os dominadores globais se reúnem para traçar estratégias. E agora, no meio do ano, né, eles colocaram, inclusive, no site deles, qualquer um pode ir lá e ver, porque eles nem fazem a questão mais de ter segredo, porque a coisa já está tão acessível e tão clara para eles, que eles nem que segredo fazem mais. O Klaus Schwab é um dos líderes deles, é uma espécie de um porta-voz, onde, na reunião agora do meio do ano, eles estão dizendo que é a oportunidade de fazer the Great Reset, né, a grande reinicialização. E aí vejam bem, moldar um novo contrato social. Lembrem-se daquela equação que eu falei. Eu crio uma situação, espero a reação e ofereço a solução. Então, só para encaixar dentro desse contexto, do ponto de vista estratégico, nós estamos caminhando para um momento agora de dissociação. Os países estão sendo submetidos àquela famosa prática do dividir para governar. O próprio Deutsche Bank, né, que é o maior banco da Europa, o banco alemão, ele promulgou agora um documento que ele chama de que está chegando, abre aspas, a era da desordem, fecha aspas. Ou seja, o maior banco da Europa já vaticinando que nós estamos indo para a era da desordem. Ora, se nós estamos indo para a era da desordem, aliás, que já começou, né, naturalmente, o que o Fórum Econômico está propondo? Para acabar com isto, um novo contrato social. Lembrem-se da equação. Eu crio uma situação, espero a reação e ofereço a solução. Então, eles estão propondo agora na reunião de janeiro em Davos, que parece que vão mudar a data, ainda estão discutindo isso, né, já propor um novo contrato social, que é a solução, né, para fazer face à reação gerada pela ação que eles fizeram. Então, eles estão propondo um novo contrato social. O Fórum Econômico Mundial e esses grupos que eu narrei, ONU, OMS, FMI, Banco Mundial, não são nada mais, nada menos do que operacionalizadores das estratégias deles, né, e eles vão propor uma mudança geral. Por quê? Porque
como a bolha da dívida vai explodir, para vocês terem uma ideia, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, tem injetado no mercado, desde outubro do ano passado, bilhões de dólares, já passou de trilhão. Tá? Por quê? Porque através de operações que nós chamamos de QE, flexibilização quantitativa. Se o Federal Reserve não tivesse socorrido o mercado, essa bolha da dívida já tinha explodido. O que eles estão fazendo? Eles estão segurando a bolha da dívida para explodir ela no momento adequado. Quando eles explodirem a bolha da dívida, eles vão causar uma situação ainda mais grave do que a que já está. E aí, naturalmente, junto com o segundo catalisador, eles vão poder chegar ao nível necessário de oferecer uma solução que quase ninguém vai discordar. Então, trocando em miúdos isso aí, Aramis, eu poderia entrar em detalhes, mas eu acho que o tempo não nos permite, está seguindo exatamente o raciocínio estratégico que eles sempre tiveram. Nós já conhecemos há muitos anos, eu conheço essa estratégia deles há mais de década, e que funciona porque o ser humano, eles conhecem bem a mentalidade, a psicologia, a psique humana, e quando você lida com o ser humano, se você souber lidar com ele, dificilmente o resultado não será oferido. Vou voltar a dizer, tem uma bolha da dívida que vai ter que ser explodida, eles vão esperar o momento adequado para explodir essa bolha da dívida, o Deutsche Bank e outros já falam na era da desordem, o Fórum Econômico Mundial já oferece a solução, e eles vão esperar o momento adequado para o checkmate global. Claro que quando eles fizerem o checkmate global, para aqueles que já pegaram o entendimento, né, lá no meu canal, sabem que quando eles fizerem o checkmate global, eles vão ter que procurar um culpado. Né? Quando a gente faz isso, precisa procurar alguém para botar a culpa. E claro que a culpa vão ser dos, digamos assim, dos líderes nacionalistas e patriotas, que é quem vão pagar o preço do checkmate global. Nessa hora, ninguém vai lembrar que é um problema que vem desde a década de 70, lá de Bretton Woods, quando o dólar foi desatrelado do ouro. Apenas vai se culpar alguém. Vai se culpar alguém dizendo o quê? Que ele não soube administrar a crise. Esse é o ponto que vai realmente criar uma situação muito difícil. Volto a dizer, os Estados Unidos se preparou para isso. Mas trazendo para nós aqui brasileiros, o Brasil se preparou para isso? Essa é uma questão crucial no momento atual. E é o que eu trato muito lá no dia a dia, conversando com as pessoas, para que elas possam se preparar para isso que nós chamamos de checkmate global e que o Deutsche Bank está chamando de a era da desordem. Eu quero fazer só mais uma observação sobre isso, Aramis. Todos os grandes países se prepararam para esse momento, tá? Todos os grandes países do mundo fizeram uma coisa chamada desdolarização. O que é a desdolarização? A troca nas suas reservas internacionais dos seus ativos denominados em dólar por ouro físico. Então, os Estados Unidos hoje tem um estoque de 8 mil toneladas de ouro físico, a Alemanha tem um estoque de 3.300 toneladas de ouro físico, França, Rússia, China, todos têm 2.500 toneladas de ouro físico, e o Brasil não tem nada. O Brasil tem 70 toneladas. 70 toneladas é menos que a produção anual do Brasil de ouro, que são 98 toneladas. Então, o Brasil foi deixado aí como cordeiro, como aquele que está ali no brete para ser sacrificado mais à frente. Professor, o senhor concorda com aqueles que afirmam que essa, digamos, essa certa busca ou corrida de governos por esse estoque em ouro, né, ele prenuncia uma situação de conflito militar ou não? Olha, o primeiro passo, quero lembrar a todos que a União Soviética ela não caiu por questões militares. Inclusive, a tecnologia da União Soviética na época era par e passo com os Estados Unidos, em alguns aspectos até superior. Hoje, por exemplo, a tecnologia russa de mísseis hipersônicos é muito superior à dos países do Ocidente. O que derrubou a União Soviética foi a questão econômica. Ela não tinha fôlego econômico para sustentar a corrida armamentista. Ela quebrou, digamos assim. Okay? Então, o que a China fez? Ela primeiro conquistou o poder econômico, ela primeiro conquistou a capacidade financeira de rearmar suas forças armadas para depois investir em forças armadas.
foi divulgado pelo Pentágono agora, tem, eu acho, uns 10 dias, talvez não tenha isso, que a marinha da China hoje é a maior marinha do mundo. Ela superou os Estados Unidos em número de embarcações de guerra. Claro que isso não é um parâmetro sozinho, porque nós temos que levar em conta a tecnologia. Em vários aspectos, a China ainda não detém uma tecnologia de ponta. Mas também isso é uma questão de tempo. Mas ela já tem a maior marinha do mundo. Então, o que acontece nesse contexto? Sem dúvida alguma, Aramis, a disputa pela riqueza, pelo controle dos fluxos de capital, né, leva naturalmente a uma confrontação do poder armado. Né? Existe um axioma, né? Os americanos gostam muito disso, eles dizem o seguinte: eu mando primeiro os diplomatas, se não resolver, eu mando os generais. Certo? Desde que o mundo sempre esteve envolvido em guerras. Nesse momento, tem guerras ocorrendo em várias partes do mundo, no Iêmen, na Síria, agora, né, entre a Armênia e o Azerbaijão. Né? Guerra é a realidade normal do ser humano. Tá? Esse, digamos assim, é o dia a dia dele. Então, naturalmente, houve uma preparação deles para esse momento, né? Orientados pelos globalistas. A China foi orientada, criada, moldada e orientada pelos globalistas. No início do governo Trump, houve uma visão mais fria desse processo, uma visão mais estratégica, onde ele tentou trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, isso porque ele tinha estudos, e tem estudos na mão dele, né, feitos inclusive pela Rand Corporation, de que numa guerra, se Rússia e China lutarem juntas, dificilmente o Ocidente ganha. Mas se você trouxesse a Rússia para o lado do Ocidente, a China ficaria muito fraca. Então, no início do governo dele, ele agiu de forma pragmática, tentando trazer a Rússia para o lado de cá, mas aí, é claro, os globalistas não deixaram, né, criaram aqueles dossiês, aquela confusão toda, para evitar exatamente que a Rússia viesse para o lado do Ocidente. E aí a Rússia segue aquele famoso ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é que ela tenha afinidade com a China, não tem nenhuma afinidade nem cultural, nem de nenhuma espécie. Aliás, os dois já tiveram guerras, né? Aquela região de Vladivostok, né? Toda a Rússia tomou da China no passado. Mas aí você deixa o cara encurralado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Em questões geopolíticas, tem que ser mais pragmático, mais frio, né? Perceber as oportunidades. Né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lutou ao lado da Rússia. Por quê? Porque convinha. Só por isso. A Inglaterra lutou ao lado da Rússia. Por quê? Porque era conveniente. Só por isso. Né? Quando crianças, pessoas menos preparadas, entram nesse tipo de decisão e botam seus corações, suas ideologias, suas emoções à frente da mente racional, estratégica, dá no que deu. Né? Hoje nós temos um mapa geopolítico muito mais complicado, muito mais difícil. E se ele chegar, Aramis, indo para a sua pergunta, se nós chegarmos ao ponto de uma confrontação bélica, Rússia e China lutando juntos, todos os estudos que existem hoje, a maioria, claro, são classificados, mas todos eles mostram que o Ocidente não ganha. Então é muito complicado isso, era melhor ter gente mais preparada e deixando as emoções de lado nesse momento, porque o importante é preservar, né, o legado do Ocidente, das liberdades individuais, do conservadorismo, a questão de cada um poder ter a religião que quiser, enfim, toda essa nossa pauta que existe aqui, que se for esmagada, mudará radicalmente os rumos da humanidade. Muito bem, perfeitamente, professor. Ficou muito claro aí o seu pensamento e a forma como o senhor tem estabelecido essa matriz de análise sobre a situação geopolítica do mundo. E eu gostaria de aproveitar esses minutos que nos restam, professor, para dar a oportunidade do senhor promover o seu canal, né? E tudo isso que o senhor apresentou aqui de forma sucinta, de um modo mais detalhado, como o senhor tem feito no seu canal do Checkmate Global, né? Então, por favor, professor, apresente para os nossos ouvintes como eles podem acessar o seu canal, acessar os seus estudos, as suas análises, se além do canal o senhor tem algum outro recurso que possa servir àqueles que se interessam sobre o assunto. Fique à vontade, por favor.
Obrigado, Aramis. Primeiro, eu gostaria de transmitir a todos vocês que é uma situação complexa, mas não é que ela não tem solução. Essa é uma guerra antiga, na verdade, ela está chegando à superfície agora, mas é uma guerra que está sendo travada há muitos, muitos anos, né? Infelizmente, houveram equívocos na estratégia ocidental, mas isso é algo que pode ser revertido e pode ser mudado. Lá no meu canal, qualquer um de vocês pode digitar na internet, professor Luiz Antônio Checkmate Global. No meu canal do YouTube, tem uma série lá de 40, quase 50 vídeos, e nesses vídeos, embaixo, vocês encontrarão também os links para os meus artigos e outras redes sociais, como Facebook, Instagram, etc. Agora, o YouTube, o meu canal, é o carro-chefe, onde eu detalhei bastante a situação, mostrando como esse jogo mundial está se desenrolando. Infelizmente, o Brasil não está bem posicionado, o Brasil não desenvolveu as habilidades e os recursos para esse momento, até porque muitas vezes se fala de globalismo, né, mas não se percebe a verdadeira natureza do inimigo. E volto a Zhuang Tzu: se você não conhece o seu inimigo nem a si próprio, você perderá todas as batalhas, as 100 batalhas. Infelizmente, nós nos perdemos ainda, o nosso país, em disputas pequenas, disputas palacianas, disputas entre poderes, executivo, legislativo, judiciário, aí vem uma série de interesses. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele foi desindustrializado. A indústria de transformação hoje responde por 11,4%, 11,7% do PIB, que é o mesmo que ela respondia em 1947. O Brasil perdeu áreas estratégicas. O Brasil não tem controle hoje sobre telecomunicações. Várias áreas estratégicas do Brasil hoje não estão sob o controle de brasileiros. Ele não tem uma legislação que permita ele, no momento em que o checkmate global for dado, não permite agilidade para pegar os responsáveis. Nós temos hoje um antagonismo profundo na sociedade. Isso foi fruto, volto a dizer, da aplicação, não só no Brasil, como em vários outros lugares, da política do dividir para governar. Os dominadores globais sabiam que precisavam dividir a sociedade para enfraquecê-la, e eles aplicaram isso lá nos Estados Unidos, aplicaram aqui. Lá nos Estados Unidos foi mais rápido, porque eles tinham uma questão racial mais latente, foi mais fácil fomentar isso. Mas essa mesma questão eles tentam fomentar aqui, né? Dividir para governar é antigo, Roma conhece bem isso e fazia isso. Então, o que nós, enquanto brasileiro, precisamos entender? Essa situação virá, ela é inexorável, as causas já estão em andamento. Em todos os estudos, até o Deutsche Bank, para dizer que está chegando a era da desordem, é porque ele tem certeza disso, né? Ele não botaria a credibilidade do maior banco europeu em xeque. Se vocês olharem o movimento de desdolarização, todos os países mundiais importantes compraram ouro físico, menos o Brasil, países importantes. E aí vem aquela famosa pergunta, né? O que as autoridades econômicas brasileiras pensam saber, né, a mais do que Estados Unidos, Rússia, China, França, etc. Né? Eles pensam saber algo que os outros todos fizeram um movimento e só os brasileiros não fizeram. Quer dizer, é de uma miopia brutal, ou é proposital, né? Então, se todos esses países mundiais fortes fizeram um movimento, era de se esperar que o Brasil, pelo menos, o fizesse, e não o fez. Então, está completamente vulnerável. O resultado, crises, entendam uma coisa, crises são feitas para depreciar ativos, né? Então, os ativos brasileiros estão depreciados, a safra brasileira já está toda comprada pelos chineses, a safra 2021, né? Os ativos brasileiros hoje valem muito pouco, ainda mais com essas cotações que nós temos hoje do dólar. A China precisa se desfazer dos dólares que tem, porque ela sabe que vai acontecer a desdolarização, né? Ela sabe que vai vir um checkmate global, então ela vai investir em bens tangíveis, porto, ferrovia, participação em ações, etc., para se desfazer das suas reservas, que eram de 3 trilhões, 1,1 só em títulos do governo americano. Então, nós, brasileiros, sofremos o efeito dessa estratégia,
Não nos preparamos no passado, não nos preparamos no presente, nossos ativos estão sendo depreciados e vendidos a preço de banana, não temos lastro para emissão de uma moeda forte em ouro, reservas minerais não são lastro, lá eu explico, não confundam as coisas, lastro de moeda é uma coisa, reservas minerais são outras. Mas nós temos o aquífero Guarani, nós temos água, isso é outro assunto, não serve como lastro de moeda. Mas eles precisam comer, isso é outro assunto. Eu tive numa reunião há pouco tempo, que uma pessoa me falou assim, e se a gente parar de vender comida para eles? Eu falo, e se a China parar de fornecer produtos eletrônicos para o Brasil? O seu celular não vai ter nem como você, quebrando ele, você fazer ele funcionar de novo. Fora que o que a gente exporta, basicamente, é soja, eles fazem farelo e dão para porco, algodão, eles não comem algodão, podem comprar de outro lugar também, e aí eles vão sentir um pouquinho de falta de carne, né? E algumas outras coisas pequenas. Mas eles já comiam antes de comprar do Brasil. Antes de comprar do Brasil, eles já comiam. Eles vão continuar comendo. Agora, se eles pararem a linha de suprimento para o Brasil, como é que faz para substituir? Os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, está tendo uma extrema dificuldade em substituir a linha de suprimento, supply chain, que vem da China. Então, assim, nós temos que ser mais pragmáticos, nós temos que ser estratégicos, nós temos que botar primeiro a razão na frente. Nós precisamos pensar de forma curto, médio e longo prazo. Falta hoje empenho, porque eu também entendo isso, é natural, que as brigas do dia a dia, as fofocas, as disputas no Brasil, elas de tal maneira consomem a energia das autoridades que elas não conseguem mais ser estratégicas. Elas têm que todo dia apagar um incêndio, todo dia se envolver numa confusão. E isso tira delas o foco daquilo que é estratégico. E, ademais, há também, naturalmente, uma grande quantidade de pessoas que estão ali no entorno do presidente que não têm uma visão totalmente perfeita e completa do quadro geopolítico. Então, nós estamos indo para um momento difícil. Eu tenho recomendado no meu canal que as pessoas mantenham algum estoque de comida não perecível, água potável, dinheiro em espécie e remédios de uso continuado. Por quê? Porque se não acontecer nada, você consome isso, não perdeu o seu dinheiro. Mas se acontecer e você tiver isso, você vai ficar muito contente de ter dentro de casa aquilo que você não vai conseguir comprar no comércio. Tá certo? De qualquer maneira, eu deixo aqui essa sugestão prática para que vocês possam fazer, proteger-se da era da desordem, como o Del Chimbenque está chamando, e essa disputa, essa guerra que já produziu muitas vítimas, ainda vai passar por mais um período mais acirrado e depois, mais à frente, no médio e longo prazo, tudo isso vai se resolver. Eu agradeço a oportunidade a você, Aramis, agradeço a todos que me ouvem. Procurem o meu canal no YouTube, Professor Luiz Antônio Checkmate Global, e lá vocês vão encontrar mais informações. Muito obrigado. Professor Luiz Antônio Vale, queria agradecer profundamente a atenção que o senhor destinou aqui para o Burkcast e gostaria de também dirigir ao senhor o convite para que retorne ao nosso programa. Vamos agendar aí uma oportunidade, se for oportuno, para o senhor estar conosco aqui após as eleições americanas, para nós lançarmos aí uma análise sobre o quadro de então. Pode ser? O senhor aceita, professor? Sim, Aramis, está aceito. Nós estamos falando daqui a mais ou menos 35 dias, né? Perfeito. A hora que você quiser, eu estou à disposição, porque um dos meus objetivos muito claros é alertar as pessoas para esse momento para que elas possam se preparar. Eu faço sempre uma analogia, Aramis, é o seguinte: você está num barco, o porto está lá na frente, mas entre você e o porto tem uma tempestade, é prudente que você procure ver se o barco está bom, se não tem furos no casco, etc. Né? Então, eu estou à disposição e no que eu puder ajudar e colaborar, pode contar comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Deus abençoe sua vida. A audiência conservadora do Brasil, meu muito obrigado a vocês pelo carinho e pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. E se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de compartilhá-lo com os amigos. Espero encontrá-los novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado que a gente sempre deixa aqui para você que nos ouve e que está em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade,
senão em favor da verdade. Então, um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.